Conectividade confiável, gestão de dados e planejamento estratégico convergem para melhorar a operação, eficiência, conformidade regulatória e experiência dos clientes das concessionárias de saneamento. A operadora global Netmore conecta mais de 3,4 milhões de dispositivos em utilities, 20 mil gateways ativos e mais de 200 parceiros, compondo um ecossistema de IoT, Internet das Coisas, resiliente e escalado. No Brasil, são mais de 600 mil sensores e ou medidores de água e gás em concessionárias e projetos de submedição. Para falar sobre essa experiência, modelos de implantação e outros usos da rede e o que isso significa para a nossa realidade aqui, a realidade brasileira, nós vamos conversar com o vice-presidente para a América do Sul da Netmore, o Gustavo Zarif. Seja muito bem-vindo ao Diálogos da Água, um programa da TV Água e Saneamento. Bom, gente, o Gustavo Zarif, ele tem mais de 15 anos de experiência em inovação e novos negócios nos mercados de telecomunicações, IoT e varejo. IoT, lembrando, Internet das Coisas. Atuou em posições de liderança com foco no desenvolvimento de modelos de negócios complexos baseados em tecnologia e em novos serviços de valor agregado para os segmentos wholesale, B2B e B2C. Agora sim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço o convite, Thales. Obrigado à TV Água pelo convite para um programa que é referência no setor de saneamento e água. Bom, gostaria que você falasse primeiro, nos desse um panorama de atuação da Netmore. A Netmore é uma empresa sueca, de origem sueca. A gente atua hoje com presença física em 18 territórios. Uma atuação com mais de 3,4 milhões de dispositivos conectados e totalizando os contratados já passamos de 7, que estão em fase de implantação. O nosso foco principal é prover infraestrutura para mercados que utilizam dados para sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, o mercado de água talvez seja o mais primordial, porque a água é o bem base da nossa vida, né? Então esse é o panorama de atuação da Netmore, uma empresa de origem sueca que tem uma presença muito forte aqui na América do Sul, através do Brasil. E quais são os planos da companhia aqui para o Brasil? Perfeito. A Netmore entrou no Brasil através da aquisição da Netmore em janeiro de 2025, da Evernet em janeiro de 2025, e o Brasil hoje é a base da Netmore para a expansão dos serviços para a América Latina. Então a gente está crescendo a base Brasil. Hoje aqui a gente já tem uma base muito sólida. A partir de janeiro de 2026, a gente começa com a nossa atuação, em breve, para a América do Sul, já abordando alguns países e, na sequência, para a América Central. E olhando os planos do Brasil, a gente está concluindo esse ano de 2025 com a expansão, o dobro do tamanho da nossa infraestrutura de telecomunicações voltada para a IoT. Nós hoje temos no Brasil uma rede que cobre mais de 200 cidades, 200 municípios no Brasil, provendo infraestrutura para a conexão de objetos, e a gente dobrou a quantidade de ERBs, ou gateways, né, ao longo desse ano, através de acordos e de expansão orgânica. Então a gente está trabalhando muito voltado para o foco na qualidade, na densificação da rede e na entrega desse SLA. Perfeito. E como que a conectividade e a gestão de dados convergem para melhorar a operação, a eficiência e a experiência do cliente em concessionárias de saneamento? Essa pergunta eu acho que é fundamental, Thales. Quando a gente olha o mercado como um todo hoje, o que a gente encontra no setor de utilities das concessionárias ainda é um parque defasado em termos de equipamentos, que está buscando a troca e a modernização desses equipamentos. A gente encontra um cenário crítico do fornecimento desses serviços para o cliente final. Muitos clientes ainda não têm acesso à água potável, ao saneamento básico. E a gente encontra a tempestade perfeita para a gente trabalhar num cenário de modernização e transformação desse setor.
Quando a gente consegue extrair esse dado de campo através do uso de soluções de internet das coisas, ou seja, capturar esse dado, né? Que a internet das coisas, falando aqui para o telespectador, é justamente você usar algum tipo de sensor para automaticamente transmitir aquela informação do campo, uma informação do campo, para uma nuvem. Isso é o que se chama de internet das coisas. Mas, na prática, o importante é o que você faz com o dado a partir do momento que você captura o dado. A captura em si não quer dizer nada se você não sabe o que você vai fazer. Então, a partir do momento que você converge a captura desse dado com um processo de tomada de decisão eficiente do lado da concessionária, você tem, de fato, um impacto na vida do cliente. E como que a gente promove esse cenário? O primeiro ponto é ter, de fato, uma infraestrutura capaz de capturar esse dado na ponta e um sensor, algum tipo de tecnologia capaz de transmitir esse dado adequadamente. Esse dado tem que ser transmitido para uma arquitetura confiável. A gente, afinal, está falando de um serviço de utilidade pública, então a gente tem que pensar em segurança da informação, no cenário até de hackeamento desses dados, tem que ser uma solução que tenha criptografia adequada. E esses dados eles têm que ser demonstrados para a concessionária de maneira muito clara para que ela possa tomar a decisão sobre um controle de vazão ou detecção imediata de um vazamento na rua, de forma que o tempo de impacto para o cliente final ele seja reduzido. Então, pensando no caminho como um todo, só faz sentido a implementação de um projeto de IoT se todas essas partes estão adequadas e se o processo de tomada de decisão, de fato, faz parte dessa implementação de processo. A convergência só é convergência se vai do fim a fim. Ter simplesmente um dispositivo na ponta comunicando para uma nuvem não quer dizer nada. Então, o que a gente busca como Netmore é habilitar esse processo fim a fim, seja diretamente, seja através de parceiros de mercado. Certo. E nesse contexto, explica para a gente, então, qual que é o jeito Netmore, né, de apoiar esse processo de transformação digital. Essa pergunta, obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta extremamente interessante. Como que nós da Netmore entregamos valor nessa cadeia? O primeiro ponto é que nós, como uma operadora LP1, ou seja, uma operadora que se utiliza de múltiplas tecnologias de baixa potência para transmissão de dados, nós fazemos todo um trabalho de mapeamento e construção de um plano de radiofrequência. Nós criamos uma rede focada na demanda real da concessionária, seja ela qual for, seja numa cidade, num município, num estado, enfim, numa área específica dentro do município. Então, a gente faz todo o dimensionamento, implantação, verificação da rede para que exista uma infraestrutura sólida, pronta para receber uma solução de telemedição. Se necessário for, a Netmore, através de seus parceiros, também pode entregar a solução de medição, leia-se ou o medidor inteligente ou o dispositivo de retrofit da solução de medição que já está em campo, ou até a plataforma. Nós contamos com um ecossistema de mais de 200 parceiros, aqui no Brasil e ao redor do mundo, que tem essas soluções já provadas, testadas. São as maiores empresas do ramo de medição do mundo, trabalham com a gente. Então, a gente pode tanto entregar como um Prime, liderando um consórcio de implementação da solução fim a fim, ou participar desse processo, entregando a rede para um outro parceiro liderar o processo. Nós temos essas duas maneiras de interação. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente trabalha já com empresas e concessionárias de água, apoiando parceiros que ganharam concessões, entregando a conectividade e garantindo o SLA, que é o nível de serviço contratado, Service Level Agreement, desses projetos. Também trabalhamos no setor de gás, por exemplo, entregando centenas de milhares de dispositivos para concessionárias de gás ao redor do Brasil. Então, existem essas duas maneiras de a gente trabalhar e entregar valor. O importante aqui, do Thales e para quem está nos assistindo aqui na TV Água, no programa Diálogos, é entender que a Netmore ela garante back-to-back o SLA. Por que isso é importante? Porque quando você olha esse setor nosso, você tem dois tipos de parceiro. O parceiro que entrega a rede
para o provedor de solução ou para a concessionária e não se compromete com a entrega da solução fim a fim. A conectividade nada mais é do que uma parte da solução. O compromisso da Netmore é, de fato, com a entrega da solução funcionando. Esteja a gente liderando o processo ou esteja a gente trabalhando com outro parceiro, suportando outro parceiro que está liderando. Mas o compromisso da Netmore, o jeito Netmore de trabalhar e implementar esse processo de transformação digital é garantir a entrega da solução dentro do SLA contratado fim a fim. E isso é uma mudança tremenda, né, para o mercado, é um compromisso firme que só uma empresa que conecta milhões de pontos ao redor do mundo e conhece os desafios de campo, de fato, do dia a dia e do mercado, consegue entregar. Perfeitamente, muito bem. Então, em nome da TV Água e Saneamento e da ESABESP, agradeço então a sua presença aqui, Gustavo Zarif. Esse foi então o Diálogos da Água. Encontro vocês no nosso próximo bate-papo.